Fala galera, aqui quem fala é Daniel Lobo, oficial, dando sequência aí à geometria plana. No caso, essa é a aula do capítulo, esse aqui é o capítulo 1 da aula 3, tá? Eu vou fazer a geometria plana, é o concurso direcionado aí para o Cefac, CAAC, moço de Convés, moço de máquinas, CAAC, ELTE, eletrônica, telecomunicações, automação, o CTS aí, taifeiro, cozinheiro, auxiliar de saúde, enfermeiro e tudo mais. Então, essa é a geometria plana, capítulo 1, aula 3. No caso, eu vou falar de pontos aí coincidentes e pontos distintos, tá? Então, primeira coisa, vou botar aqui, ó. Essa é posições, eu vou falar de quê? De posições de dois pontos, e de ponto e reta, tá? No caso, ó, posições de dois pontos, de ponto e de reta. Então vamos lá. Dado dois pontos. Dados dois pontos. A e B. Pode ser o quê? De duas, uma. Pode ser de uma coisa ou outra. De duas, uma. Eu tenho aqui, ó, dois pontos. Vou chamar esse ponto aqui de A e B, ó. Pontos A e B, tá? Tenho dois pontos, A e B. Se eu falar aqui, chamar esses dois pontos de coincidentes, isso é muito usado na matéria de semelhança, que é uma outra aula que eu vou falar bem mais para frente. Quando eu falar que A e B são coincidentes, o que é coincidentes? É igual, tá? Então, se eu falar que A e B são coincidentes, eu quero falar que o quê? Que A é igual, botar o símbolo de igual a B. Simples assim. Então, toda vez que eu me referir a essa palavra aqui, coincidentes, significa que é o quê? Que é igual, tá? No caso, ele falou o quê? Que A e B são coincidentes. A é igual a B. A e B são coincidentes. Isso aqui, gente, vou botar entre parênteses aqui, para ficar bonitinho. Isso aqui é o quê? É o mesmo ponto. É o mesmo ponto. Um só ponto. Com dois nomes. No caso é A e B. Fechar parênteses aqui. Que é o quê? Vou pegar outra. Dois nomes. Eu tenho um ponto A, e eu tenho outro ponto B, tá? Então, A e B são coincidentes, A e B são iguais. É o mesmo ponto, um só ponto com dois nomes, A e B. Ou eu posso falar... Não, esse ou aqui é outra coisa. Eu posso falar que A e B
eles são distintos. A e B são distintos. Essa palavra aqui, ó, distintos. Daniel, eu não sei o que é distintos. Distintos são diferentes, tá? Então, no caso, eu botei aqui, ó, que A e B são distintos. É a mesma coisa que o que? A diferente é um sinal de igual com risco, significa diferente de B. A e B são distintos. A é diferente de B, tá? Bem tranquilo aí. No caso, eu tô me referindo aí a 2 pontos. Então, resumindo essa parte, toda vez que eu falar de coincidentes, eu tô me referindo a igualdade. Toda vez que eu falar de distintos, eu tô me referindo a de diferentes. Então, esse aqui é dado 2 pontos, A e B. De duas, uma. Ou é esse aqui, ou é esse aqui, tá? Vou botar entre asterisco aqui. Dado 2 pontos, A e B. De duas, uma. Ou é esse aqui, ou é esse aqui. Agora eu posso dizer também... Vou botar um outro aqui, ó. Dados. Dados são o que, gente? Informações, né? Dados, um ponto. Um ponto P. E uma reta. E uma reta R. E uma reta R. De duas, uma. De duas, uma. Pode ser uma coisa ou pode ser outra coisa. De duas, uma. Eu vou botar aqui, ó, de preto. Escrever aqui, ó. O ponto P está na reta R. Na reta R. Ou eu posso falar também que a reta R passa por P. Ou posso falar que P pertence a R. Ai, Daniel, não entendi nada do que você falou aí. Você falou o ponto P está na reta R, ou a reta R passa por P, ou P pertence a R. Como seria isso na forma mais fácil de entender? Então, aqui, ó. Desenhei uma reta. Chamei essa reta de R. Coloquei um pontinho aqui. Chamei de P. Só isso, gente. Tenho uma reta aqui. Chamei essa reta. Dei o nome dela de R. Fiz um ponto aqui de P. Isso aqui pode representar como? O ponto P está na reta R. O ponto P está na reta R. Ou posso falar que o quê? Que a reta R passa por P. A reta R, ela passa por P. Ou eu posso falar que P pertence a R, tá? Eu comentei isso também na aula, na aula anterior. Ou pode ser também aqui, ó. Dessa maneira gráfica fica bem mais fácil entender assim, né? Mas porque eu gosto de falar tanto dessa maneira quanto dessa maneira. Que vai ter questão que vai vir assim, vai ter questão que vai vir dessa maneira aqui. Aí você tem que interpretar. Aqui eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. O ponto P não está em R. Não está em R. Também posso falar que a reta R não passa por P. Ou também posso falar que P não pertence a R. Daniel, não entendi nada.
que você quis falar aí. Vou desenhar uma reta aqui, ó. Vou dar esse nome dessa reta aqui, para não ser um traço qualquer, chamar de R. Reta R, minúsculo, porque é reta. O ponto P, assim, ó, o ponto P, ó. O ponto P não está em R. Então, eu vou desenhar o quê? Um ponto P aqui, fora DR. Vou dar o nome de P, né? O ponto P não está em R, ó. Minha reta R aqui e o ponto P aqui. Significa o quê? Que o meu P não está em R. Ou também posso falar que a reta R não passa por P. A reta R, ela não passa por P. E no caso, P não pertence a R. Aqui, ó. Tá aqui, ó. P não pertence a R. Então, dessa maneira, já fica mais fácil você entender dessa maneira aqui. Então, essas três maneiras aqui de falar, de se escrever, é a mesma coisa do que isso aqui, tá? No caso aqui, ó, esqueci de botar aqui, ó, P pertence a R. Esse gráfico aqui é a mesma coisa do que eu falar isso aqui, tá? Então, você vê que a maneira com o gráfico já fica bem mais fácil quando eu ler uma questão, ó. Por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, significa que isso aqui pode falar dessa maneira aqui. Eu tenho um gráfico aqui, significa que eu posso falar dessa maneira aqui. Então, por isso que eu tô dando as nomenclaturas para você começar quando ver os dados, as informações, você começar o quê? Começar a imaginar as figuras, começar a imaginar os pontos, porque lá na frente, quando falar de triângulo, quadrado, altura, bissetriz, você vai ter que começar a imaginar para traçar aí. Por que a gente traça linhas numa figura? Para exatamente aplicar a fórmula e achar a resolução. Então, você entendendo dessa maneira, na forma de dados, de informações, você tem o complemento de você entender a forma gráfica. Dados e a forma gráfica. Então, entendendo a forma gráfica, eu também consigo entender a forma de informações e informações, tá? Só isso. E quando falar de coincidentes é iguais e distintos são diferentes. Então tá aí, essa é a aula número 3. Valeu, eu sou Daniel Lobo, oficial. Fui!